Oi, estudantes. Eu sou Ana Paula, professora do curso de farmácia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E se você está matriculado nessa disciplina, é porque a gente já se encontrou em outras disciplinas da graduação. Na disciplina que a gente vai iniciar, farmacogenética, o objetivo é compreender como o genótipo das pessoas pode influenciar sua resposta aos medicamentos, tanto no que diz respeito aos aspectos farmacocinéticos dessa resposta, quanto no que diz respeito aos aspectos farmacodinâmicos. Ao longo do período letivo, a gente vai aprender como interpretar genótipos numa combinação de alelos a fim de prever os fenótipos em relação à resposta dos medicamentos e, deste modo, nosso trabalho nas análises clínicas sendo aplicado para interpretar esses fenótipos e sugerir possíveis ajustes na farmacoterapia. Hoje nós vamos trabalhar de uma forma muito mais conceitual nessa primeira aula, porque precisamos fundamentar bastante o termo farmacogenética e o seu conceito, a relação desse termo com a farmacogenômica e ainda contextualizar dentro de uma área maior que é a medicina de precisão. Então a aula de hoje eu vou deixar gravada para que vocês possam fazer uma revisão, apesar de que o nosso trabalho sempre vai ser dentro da sala de aula mesmo. Para começar, vamos definir medicina de precisão. Alguns termos já foram, às vezes ainda são utilizados de forma inadequada para definir a medicina de precisão. Em alguns casos, ela foi chamada de medicina personalizada. Mas a medicina personalizada, segundo alguns autores, é aquela que, além dos dados genéticos de um indivíduo, leva em consideração as suas crenças, o seu contexto social, as suas preferências, seu estilo de vida, o ambiente a que está exposto, para poder direcionar uma abordagem de tratamento, de recuperação da saúde, ou às vezes de prevenção, de acordo com esse contexto individualizado. Só que esse termo não é o mais adequado, porque de forma clássica e tradicionalmente, cada paciente sempre é tratado de forma individualizada. Às vezes também, a medicina de precisão é confundida com medicina genômica, às vezes até com farmacogenômica, porque se considera que essa grande quantidade de dados oriundos do genoma de uma pessoa pode direcionar melhor a sua abordagem em saúde, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde com base nessas características genômicas. Mas, num conceito muito mais amplo, a medicina de precisão, ela envolve não apenas a genômica, mas a geração de grandes quantidades de dados. Então, o fundamento da medicina de precisão é analítico, geração de grandes quantidades de dados, interpretação desses dados para gerar informação, construir modelos que possam ser aplicados de forma muito precisa para interpretar não só sinais e sintomas, não só o make-up genético de uma pessoa, não só todo esse conjunto de preferências e características individuais, inclusive a exposição ambiental, seu histórico médico, seu estilo de vida, a presença de comorbidades, todos esses dados, e além disso, os dados clínico-laboratoriais clássicos, dados de imagem, dados funcionais, histórico médico, são integrados dentro dessa abordagem de uma medicina mais precisa, que tem como objetivo gerar, a partir desses dados, modelos que possam ser interpretados para cada indivíduo de forma muito bem fundamentada, muito bem consolidada, e assim fazer um diagnóstico ainda mais precoce do que aquele que é feito quando surgem sinais e sintomas de uma patologia. A medicina de precisão, além de ser pesadamente fundamentada em dados, ela é balizada e tem como características o conhecimento muito mais profundo de cada doença, e por isso ela já foi chamada também de nova taxonomia, no sentido de que cada patologia agora precisa ser melhor compreendida na sua biologia, nos seus aspectos biológicos e na sua patogenia de forma molecular, inclusive, mas não apenas genômica, utilizando todas as tecnologias ômicas, e assim poder não só diagnosticar uma doença quando o seu curso já está estabelecido, mas de forma precoce para que essa pessoa que se objetiva tratar se beneficiar o máximo possível e assim minimizar as intervenções mais tardias. Desse modo, a abordagem de medicina precisa, ela traz um ganho para o sistema de saúde, porque diminui custos, e para o paciente também, porque direciona o tratamento e
melhor as respostas que podem ser obtidas para cada paciente. Então, comparando com a abordagem clássica, que também procurava a melhor forma de prevenir, de tratar uma doença, a grande diferença está na quantidade de dados e na forma de obtenção desses dados. Então, classicamente, a interpretação de sinais e sintomas, de achados laboratoriais que podiam influenciar e estabelecer o curso de uma doença, possibilitando assim o diagnóstico, um prognóstico e a definição do melhor tratamento, fosse esse tratamento farmacológico ou não, toda essa forma de obter dados considerava uma grande população, o estabelecimento de grupos populacionais amplos, a partir dos quais se comparava conjuntos de pessoas que apresentavam, por exemplo, uma determinada doença, com outro grupo que não apresentava essa doença, ou um grupo de pessoas que apresentava uma resposta diversa ao medicamento, com um outro grupo que não apresentava essa resposta. A partir dessa análise se extraíam dados e, a partir da validação científica e estatística desses dados, era possível passar para a sua aplicação clínica. Só que essa abordagem mais clássica, ela considera que uma população tem uma razoável homogeneidade e que as diferenças ali implícitas podiam ser resolvidas a partir dessa média da qual a maior parte dos indivíduos responde de forma homogênea. O problema é que essa visão, que um tamanho veste todo mundo, ela é bastante inadequada, porque cada população tem subpopulações, subgrupos de pessoas dentro dessas populações com características particulares, peculiares, que nem sempre são facilmente observadas, nem sempre são facilmente identificadas. Então, algumas características podem ser diferenciadas, às vezes até pelo próprio relato do paciente, como tabagismo, peso, idade, sexo, mas outras características requerem uma fenotipagem mais profunda. Então, uma das características da medicina de precisão é a estratificação. Um dos pilares é justamente trabalhar com subpopulações, com estratos populacionais, a fim de se estabelecer como grupos diferentes de indivíduos podem se comportar no que diz respeito ao desenvolvimento de uma patologia, ao estabelecimento e ao curso de uma doença. Assim como também esses grupos podem ser diferenciados em relação às respostas ao tratamento. A partir dessa fenotipagem profunda, desse conhecimento aprofundado de cada extrato populacional, então são geradas grandes quantidades de dados que incluem a história médica, o estilo de vida do paciente, todos os dados funcionais, o exame físico, exames clássicos clínico-laboratoriais, de imagem, histológicos, dados genéticos, genômicos e também dados de outras tecnologias ômicas, não apenas o sequenciamento dos genomas ou a genotipagem por meio de SNPs, mas também os dados, por exemplo, de expressão gênica que envolvem a análise de RNAs, os microarranjos de forma geral, e até mesmo uma análise metabólica ampla, então, análise do metaboloma. Considerando toda essa grande quantidade de dados, a necessidade de registros eletrônicos médicos, com as características médicas de cada paciente, com seu histórico médico, e levando em consideração também aqueles fatores individuais que o próprio paciente pode relatar, mais esses dados ômicos, é possível estabelecer modelos que abarcam esses grupos populacionais para os quais um determinado indivíduo se encaixa e assim tornar mais preciso o diagnóstico, fazer uma análise prognóstica da evolução daquela doença e definir o melhor tratamento, inclusive com a possibilidade de prever as respostas. Mas os dados agora são trabalhados não apenas a partir de uma média populacional geral que foi considerada homogênea, e sim a partir de estratos populacionais que depois vão ser utilizados para identificar a qual subgrupo um indivíduo pertence e, usando seus dados específicos, alimentar um modelo e, desse modelo, então, prever qual o melhor tratamento pode ser direcionado para esse paciente, de modo a evitar tratamentos desnecessários para os quais ele não deve responder, com base em todos esses dados analisados. Outra questão importante é que a medicina de precisão, ela não deve ser focada apenas no resultado, e sim como um processo,
porque desses modelos que são gerados, é lógico que há necessidade de aperfeiçoamento contínuo, de modo que os dados específicos gerados ao longo do processo são reutilizados para ajustar os modelos e assim tornar cada vez mais a tomada de decisão na clínica, no sistema de saúde como um todo, mais direcionada, mais precisa e mais eficiente. Por isso, uma característica importante da área da saúde para que se torne mais precisa é que ela é multiprofissional. Sempre foi multiprofissional, cada um dentro da sua formação e dentro da sua competência legal, integrando ações para que se encontre a melhor abordagem para prevenir e tratar uma determinada doença o mais precocemente possível, de modo a evitar intervenções mais tardias e assim gerar o maior ganho possível para o paciente e para o sistema de saúde. Mas tudo isso fundamentado naquela grande quantidade de dados que nós acabamos de descrever. Dentro dessa equipe que trabalha, que atua para que se obtenha uma medicina de precisão, estão incluídos aqueles pesquisadores que analisam a variação genética humana e procuram identificar quais variações estão relacionadas com o desenvolvimento das doenças, com o seu prognóstico, que podem ser utilizados para o diagnóstico molecular, para o desenvolvimento de tecnologias diagnósticas, aqueles que procuram compreender como a relação entre essa variação genética humana e dados ômicos, não apenas genéticos, genômicos, mas também de expressão dos genes, epigenética, como que todos esses dados eles podem ser utilizados para desenvolver e encontrar biomarcadores de doenças e assim fazer a pesquisa translacional, ou seja, a ponte entre a academia, entre os estudos científicos e aquilo que se torna acionável na clínica, no ambiente de saúde. Então, aonde se vai efetivamente implementar essa medicina de precisão. E isso, então, com a finalidade de tornar essas decisões quanto ao manejo do paciente o mais robustas possível, o mais embasadas possível, o mais seguras. E, inclusive, no que se refere aos ajustes na prescrição. E aí a gente começa a falar de farmacoterapia e de revisão farmacoterapêutica, porque muitos dos tratamentos necessários para a recuperação da saúde são farmacológicos, embora não seja a única forma de tratar. A farmacoterapia é um componente importante da nossa medicina ocidental. E para isso, nós precisamos chegar nessa farmacoterapia que também seja a mais precisa possível. Um dos aspectos que pode ajudar a alcançar essa precisão, dentro desses múltiplos dados que nós analisamos, como elementos constituintes da medicina de precisão, é a farmacogenética. Então, a farmacogenética e a farmacogenômica não se confundem com a medicina de precisão, mas a possibilidade de interpretar os dados genéticos de um paciente e prever como ele vai se comportar em relação a uma determinada medicação pode induzir ajustes na prescrição, otimizando a farmacoterapia. Então, a farmacogenética é uma das áreas necessárias para que o sistema de saúde como um todo se torne mais eficiente e mais preciso. E aí nós vamos começar a falar, então, de farmacogenética. A farmacogenética não é uma ideia propriamente nova. E se nós formos voltar no tempo, uns 500 anos antes de Cristo, nós vamos ver que Pitágoras já tinha descrito o fato de que alguns indivíduos, se alimentando de favas, eram intoxicados. E embora não se tivesse um embasamento bioquímico para poder explicar essa resposta, estava claro que indivíduos diferentes se comportavam de formas diferentes em relação àquilo que provinha da sua dieta. E, portanto, nós tínhamos ali algum componente individual afetando essa metabolização de xenobióticos, embora não com esses termos. Mas, muito mais tarde, no comecinho do século XX, Archibald Garrod, que já tinha descrito os erros inatos do metabolismo, nos quais substâncias endógenas oriundas do metabolismo também podiam se acumular em alguns indivíduos que continham uma metabolização diferente dos demais, esse pesquisador também analisou essa mesma possibilidade de acúmulo dentro do metabolismo para substâncias exógenas, ou seja, para aqueles fármacos ou drogas que provindo do ambiente, que exogenamente eram adquiridos, também poderiam ser metabolizados de forma diferente por indivíduos diferentes.
analisando então essa relação entre a bioquímica e a reação a fármacos e xenobióticos em geral. Mas o termo farmacogenética foi cunhado bem mais tarde, em 1959, por Friedrich Vogel, que cunhou esse termo no seu trabalho O Problema Moderno da Genética Humana. Se vocês quiserem fazer uma análise dos fatos históricos que marcaram o desenvolvimento da farmacogenética, podem acessar o sítio eletrônico da Refargem, Rede Nacional de Farmacogenética, aqui no Brasil, que eles deixaram um apanhado bastante interessante. Então, o link está ali no slide, ao final do slide, para que vocês possam consultar e, assim, compreender um pouquinho da evolução da farmacogenética ao longo do tempo. Pensando, então, na conceituação de farmacogenética, ela é definida como a investigação das variantes genéticas, tendo em vista a influência que elas causam na resposta aos medicamentos. Ou seja, investigar como o perfil genético de cada indivíduo, de acordo com as variantes que esse indivíduo porta no seu genoma, pode alterar a sua resposta aos medicamentos, tanto a resposta farmacodinâmica quanto a resposta farmacocinética. E com que objetivo? Que seja prescrito o medicamento correto na dose correta para cada paciente. Por isso, a farmacogenética tem alguns conceitos fundamentais implícitos no seu próprio desenvolvimento e também na sua aplicação. Primeiro, pretende-se sair dessa abordagem para todos, no qual um medicamento é definido para tratar uma determinada patologia, considerando uma média de valores a partir desses estudos com validação científica, sendo que para a maioria das pessoas esses dados gerados serão realmente aplicáveis, mas que nós teremos extremos da curva, no qual indivíduos não apresentarão uma resposta terapêutica e, o outro oposto, indivíduos apresentarão uma resposta elevadamente tóxica. Então, considerando que é possível individualizar a farmacoterapia a partir da constituição genética de cada indivíduo, que seja, então, adotada uma prescrição mais direcionada. Para que se faça essa análise e esses ajustes, um conceito importante é que no nosso genoma existem milhares de genes que estão envolvidos na resposta aos medicamentos. São diversos genes que atuam na absorção, na distribuição, na metabolização ou na excreção de drogas, ou genes que modulam a resposta imune, ou ainda até mesmo os alvos farmacológicos, os receptores de superfície ou internos desses mesmos genes. Nesse universo da farmacogenética, os genes envolvidos na resposta aos medicamentos foram denominados farmacogenes. Um outro conceito importante dentro da farmacogenética é que o DNA está sujeito à ocorrência de variações. Quando as variantes ocorrem dentro de genes, elas podem gerar alelos diferentes. E alguns desses alelos podem apresentar diminuição de função do produto ou ganho de função do produto. E quando um alelo que carrega uma determinada variante, ele atinge uma frequência populacional de 1% ou mais, então essa variante passa a ser conhecida como polimorfismo. Mas quaisquer variantes podem ou não apresentar um determinado efeito na função do produto desse alelo. E, portanto, existe uma relação estabelecida entre genótipo, que pode apresentar ou não um fenótipo observável, e que dentro do universo da farmacogenética, essa alteração de genótipo e fenótipo pode envolver a modificação da resposta a um fármaco ou a um profármaco, que são dois cenários diferentes interpretados de modo também diferente. Para fundamentar bem a nossa compreensão dessa relação entre variação no DNA, estabelecimento de um genótipo, até chegar no fenótipo identificável ou previsível, nós precisamos lembrar o conceito de variantes e mutação que nós estudamos lá na biologia molecular. Então, em primeiro lugar, o genoma é constituído de DNA e o DNA é uma molécula que está sujeita a sofrer lesões. E as lesões no DNA podem ou não ser reparadas, porque nós temos um sistema de reparo dedicado a reconstruir, a recuperar a sequência original. Porém, quando isso não é possível, as lesões podem se tornar mutações, versões diferentes da sequência original,
Só que o termo mais correto, ao invés de mutação, que é pejorativo, é variante. Então, nós vamos considerar que variantes no DNA podem gerar alelos diferentes e que o conjunto de alelos gera um genótipo e que o genótipo pode se expressar em um fenótipo observável. Então, lembrando lá da biologia molecular, o DNA está sujeito a lesões. Essas lesões podem ser alvo do sistema de reparo e assim a sequência original pode ser recuperada, ou as falhas no sistema de reparo podem fazer com que lesões se tornem alterações permanentes, caracterizando o que nós chamávamos de mutação, mas cujo termo correto, mais moderno, é variante, porque é menos pejorativo. As variantes a que nós estamos nos referindo incluem as variantes de pequena escala e as variantes de grande escala. Variantes de pequena escala afetam poucas quantidades de pares de bases, então podem afetar às vezes um único ponto, substituindo uma base por outra. Um nucleotídeo ligado com adenina pode ser substituído por um outro nucleotídeo ligado por guanina. O efeito é, na sequência original, a troca de A por G. Às vezes, um nucleotídeo pode ser deletado e a base que ele carrega é removida da sequência. Às vezes, um nucleotídeo pode ser inserido e uma outra base é inserida naquela sequência original. Nos dois casos, afetando toda a leitura, a matriz de leitura, quando cai dentro de uma região codificadora essa determinada variante. Então, nós temos as variantes que substituem bases e os indels, variantes que inserem ou deletam bases. E isso afetando um único ponto ou poucos pares de bases. Essas variantes simples, então, a gente chamava de Simple Nucleotide Variation, afetando um único nucleotídeo, Single Nucleotide Variation, e quando se tornavam mais frequentes, quando a variante estava presente num alelo que alcança uma frequência populacional de 1% ou mais, essa variante, então, passa a se chamar polimorfismo. E aí nós temos, então, o Single Nucleotide Polymorphism, ou SNPs. Só que nós temos também variantes em escala estrutural, que afetam 1000 pares de bases ou milhões de pares de bases dentro de todo um segmento cromossômico. Variantes de grande escala, afetando 1000 pares de bases ou milhões de pares de bases, podem caracterizar deleção de grandes segmentos de um cromossomo ou duplicação de grandes segmentos de um cromossomo. Nos dois casos, a quantidade de material genético é alterada, ou há um ganho de material genético ou uma diminuição de material genético. E, portanto, essas variantes, se vocês lembram, a gente denominava copy number variation, porque podem afetar a quantidade de cópias de um determinado gene, envolvendo, então, uma duplicação de um gene. Ao invés de 2 cópias, o indivíduo passa a ter 3 cópias do gene que está contido na região duplicada, ou às vezes caracterizando também a perda de uma cópia. Então, o gene passa a estar presente em hemizigose, uma cópia única. Quando as variantes afetam os genes envolvidos na resposta aos medicamentos, então, essas variantes passam a ser interessantes para o diagnóstico dentro da farmacogenética, porque podem gerar um fenótipo observável na resposta aos medicamentos, afetando o efeito terapêutico e a toxicidade. No caso dos genes envolvidos na absorção de medicamentos, na distribuição, na metabolização ou na excreção, quando os alelos alteram a função do produto, gerando um ganho de função, uma perda de função ou diminuição da função, nós temos então um efeito observável na farmacocinética de um determinado medicamento, de um determinado princípio ativo. E aqui nós estamos falando de genes relacionados à metabolização, como aqueles que codificam enzimas da fase 1, que tornam o fármaco mais reativo para a conjugação pelas enzimas da fase 2, como também os genes que codificam as enzimas que fazem a conjugação, as enzimas de fase 2. As enzimas que fazem acetilação, ou conjugação com glutationa, com grupo glicuronil, ou com sulfato, facilitando, então, a eliminação desse medicamento.
Mas nós estamos também aqui, dentro desse universo da farmacocinética, analisando os genes que codificam transportadores de fármacos, porque podemos ter aumento na função de um transportador ou perda ou diminuição na função de um transportador de fármaco quando o gene que o codifica sofre uma determinada variante. E isso afeta a concentração do medicamento no seu sítio de ação, portanto, podendo afetar o efeito terapêutico e a toxicidade dentro de um determinado indivíduo que recebe uma dose usual em comparação com outros indivíduos. Mas nós temos também os genes que modulam a resposta imune a um fármaco e os próprios alvos farmacológicos que, quando os genes correspondentes são alterados, gerando alelos variantes, vão apresentar um efeito farmacodinâmico. E, portanto, nós temos aqui determinantes genéticos da resposta aos medicamentos. No caso dos genes envolvidos com a farmacodinâmica, nós podemos ter os genes que codificam um produto que é um alvo farmacológico, seja um receptor de superfície ou uma proteína interna dentro da célula. Um exemplo possível aqui é a varfarina, que é um anticoagulante. Ela atua inibindo a proteína VKORC1, que é uma enzima que reduz a vitamina K, e a vitamina K, na sua forma quimicamente reduzida, ativa os fatores da coagulação. Então, quando a varfarina interage com a enzima VKORC1, ela inibe a coagulação porque inibe a enzima que é necessária para colocar a vitamina K na sua forma ativa. Só que uma alteração no gene que codifica a enzima VKORC1 pode tornar essa enzima menos sensível à interação com a varfarina e assim afetar o efeito farmacodinâmico desse medicamento. Para tornar essa análise um pouco mais concreta e a gente poder compreender como diferentes fenótipos oriundos de genótipos pode alterar a resposta a um determinado medicamento, a gente vai usar como exemplo fenótipos de metabolizadores. E primeiro nós vamos lembrar lá da farmacologia clínica o conceito de intervalo terapêutico, que tem a ver com a segurança de um determinado medicamento. Então, o IT, ele é calculado dividindo a dose letal 50, que é aquela dose de um determinado fármaco que causa morte em 50% dos animais estudados numa população, pela dose eficaz 50, que é a dose que causa o efeito terapêutico desejado de um fármaco em 50% dos indivíduos naquela mesma população. E aqui nós estamos falando ainda nos estudos pré-clínicos, porque dose letal 50 não é estudada em uma população humana. Quando os estudos passam para a fase clínica, na qual se utiliza então aquelas 4 fases de desenvolvimento de um medicamento a partir da sua administração em populações humanas, nós temos uma definição de IT que envolve a dose tóxica 50, ou seja, aquela que causa uma toxicidade e efeitos inaceitáveis, que não podem ser admitidos, em 50% dos indivíduos que recebem o fármaco, dividido pela dose eficaz 50, que causa o efeito terapêutico desejado em 50% dos indivíduos dessa mesma população. Desse modo, o IT ele tem uma relação para determinar a segurança de um determinado fármaco, porque ele estabelece a distância entre a dose eficaz e a dose tóxica. Quanto maior essa distância, mais seguro é um fármaco, porque significa que a dose eficaz ela vai ser bem menor do que a dose que causa toxicidade inaceitável. Mas para aqueles fármacos que têm um intervalo terapêutico, uma janela terapêutica pequena, estreita, para se alcançar o efeito terapêutico, tem que ser administrada uma dose que já está muito próxima da dose de toxicidade. E desse modo, o fármaco é menos seguro. Para esses fármacos que são menos seguros, qualquer alteração no metabolismo do paciente, por causa da presença de uma comorbidade, ou hábito de vida, ou dieta, tudo aquilo que pode causar uma diferença na resposta ao medicamento, no que tange a concentração desse medicamento após a sua administração, pode caracterizar que dentro daquele paciente a concentração atinja aquela que causa toxicidade. E esses fármacos menos seguros, então, são os mais críticos em termos de erros de prescrição ou de quaisquer alterações próprias do indivíduo que podem afetar a concentração do fármaco no organismo. Então, para esses, ainda é muito mais crítica
a análise e a implementação da farmacogenômica ou de quaisquer ferramentas, como inclusive a monitorização terapêutica, que possam contribuir para manter a concentração plasmática do fármaco dentro dos valores aceitáveis e necessários para ter o efeito terapêutico, mas não a toxicidade. Um exemplo disso é a própria varfarina e também a heparina. Tendo isso em mente, nós vamos olhar para esses gráficos que interpretam para a gente o comportamento de concentração de um fármaco em 3 tipos diferentes de metabolizadores. Nesses gráficos, nós observamos na faixa laranja os limites do intervalo terapêutico. Então, a linha inferior caracterizando a menor concentração que deve ser alcançada de forma sistêmica para que o fármaco exerça seu efeito terapêutico, e na linha superior, a menor concentração a partir da qual se começa a experimentar uma toxicidade inaceitável. E com base nisso, nós temos ali 3 populações de perfis diferentes no que relaciona à metabolização desse fármaco ilustrativo. Para uma população de metabolizadores normais, também chamados de extensivos, que são mostrados no gráfico central para a população em verde, o que se espera da concentração sistêmica de um fármaco após a administração de uma dose usual, comum, é que ela atinja o limiar da dose mínima necessária para exercer o efeito terapêutico, mas que, devido à metabolização normal e suficiente, não exista um acúmulo de concentração do fármaco no organismo, de modo que não é alcançada a dose mínima necessária para a ocorrência de efeitos tóxicos indesejáveis. Então, durante um tempo, a concentração do fármaco no organismo daquele paciente se mantém dentro do intervalo terapêutico, mas não supera a dose tóxica. Para esse grupo de metabolizadores normais ou extensivos, o que se observa, principalmente na resposta ao medicamento, é a obtenção do efeito terapêutico. Mas quando essa mesma dose comum, usual, é administrada para metabolizadores pobres, que estão ilustrados no gráfico de cima da figura, em vermelho, o que se observa é que, devido a pouca ou nenhuma metabolização desse fármaco, a concentração plasmática começa a se elevar progressivamente, atingindo o limiar necessário para o efeito terapêutico, mas também superando o limiar máximo a partir do qual se começa a ter uma concentração responsável por um efeito tóxico inaceitável. Então, para esses indivíduos, a mesma dose é capaz de levar um acúmulo desse fármaco, aumentando a concentração acima do desejado, como definido pelo intervalo terapêutico. Então, esses indivíduos vão experimentar não apenas o efeito terapêutico, mas um efeito adverso insuportável. Nesse caso, a dose comum não é adequada. É preciso que haja, por exemplo, uma redução de doses ou até uma substituição da medicação. No caso de metabolizadores rápidos e ultra-rápidos, mostrados para a população destacada em azul e ilustrado no gráfico inferior da figura, o que nós observamos é que, como o perfil de metabolização desses indivíduos supera em muito a taxa comum de metabolização, quando a dose convencional é administrada, a concentração plasmática do fármaco não chega sequer a atingir a dose mínima necessária para o efeito terapêutico. Então, para esse grupo de metabolizadores, o que se observa é a ineficácia e talvez um ajuste de dose para mais pudesse ser necessário nesse caso. Então, na literatura, há relatos de 5 grupos de metabolizadores. Aqueles metabolizadores pobres ou lentos, que metabolizam pouco ou quase nada de um determinado fármaco. Os metabolizadores intermediários, que metabolizam um pouco mais do que os metabolizadores pobres, mas ainda menos do que os metabolizadores descritos como normais. Os metabolizadores normais, que metabolizam segundo a taxa usual, normalmente esperada. Aqueles que são metabolizadores rápidos, que já metabolizam mais do que os extensivos, e os metabolizadores ultra rápidos, que metabolizam ainda mais do que os metabolizadores rápidos. Os 5 grupos não são aceitos por todos os autores. Então, por exemplo, o grupo dos metabolizadores intermediários não é reconhecido por todos os autores na literatura. Mas, como houve tentativa de padronização dos termos dentro da farmacogenética, e esse artigo que tratou da padronização
está relacionado com o consórcio de implementação de farmacogenética clínica, então nós adotamos aqui essa mesma terminologia. E ainda dentro da padronização de termos, alguns termos foram definidos com relação ao alelo e a sua função. Então, pensando que as variações ocorrendo no alelo podem alterar a função do produto, o alelo pode ser de função aumentada, normal, diminuída, não funcional, de acordo com o efeito que ele causa no produto que ele codifica. Então, uma enzima de função aumentada ou não funcional. Uma enzima que tem a função normal ou diminuída. Então, a variante que ocorre no alelo pode gerar o reconhecimento de um desses efeitos no produto do gene. Mas, ao mesmo tempo, existem variantes que ocorrem nos alelos e que não têm ainda definida a função do alelo. Ou seja, não se definiu o efeito dessa variante no alelo e, portanto, ela tem uma função desconhecida. Esse alelo ainda é de função desconhecida. Às vezes, também, a literatura é conflitante quanto ao efeito que uma variante causa num determinado alelo. Então, se o efeito da variante foi descrito por alguns autores como sendo de aumento de função do produto, enquanto outros autores descreveram que não há interferência na função, a gente tem aí um significado incerto dessa variante no que se relaciona à função do alelo. A padronização de termos para o fenótipo foi dividida em dois grandes grupos, segundo esteja relacionado com a metabolização de um fármaco ou com o transporte desse fármaco. A metabolização foi justamente o exemplo que nós demos no slide anterior. Então, nós temos perfis de metabolizadores que podem ser pobres, intermediários, normais, rápidos e ultra rápidos, de acordo com a combinação de alelos que eles apresentam. Então, por exemplo, um indivíduo que apresenta dois alelos com função aumentada vai ter uma metabolização ultra rápida. Já um indivíduo que apresenta um alelo com função comum e outro com função aumentada pode ser um metabolizador rápido. Aqueles indivíduos que apresentam uma combinação de alelos de função comum e diminuída são caracterizados dentro do fenótipo normal de metabolização, enquanto indivíduos de metabolização intermediária têm uma combinação de alelos com função comum, diminuída ou não funcional, e aqueles indivíduos que têm como fenótipo uma metabolização pobre têm uma combinação de alelos não funcionais ou com combinação diminuída. Então, depois do diagnóstico genético, da tipagem desses alelos de determinados genes envolvidos com a metabolização, a combinação de alelos de cada paciente, ou seja, o seu genótipo, é utilizado para inferir um fenótipo que esteja associado. Da mesma forma, quando a função de transporte de um fármaco é afetada, os fenótipos são definidos em função da combinação de alelos que cada indivíduo apresenta. Então, a genotipagem, definição de quais alelos estão presentes, se alelos de função aumentada, normal, diminuída, não funcional ou desconhecida, e a partir desse conjunto de alelos que cada indivíduo carrega, então definir se o fenótipo é de transporte aumentado, normal, diminuído ou pobre. Essa padronização de termos é importante para facilitar a implementação da farmacogenética, de modo que nos vários ambientes de saúde, os mesmos termos sejam utilizados para interpretar e armazenar os dados. Então, dentro do consultório médico, no ambiente hospitalar, no laboratório clínico, onde é feita a genotipagem e a interpretação do fenótipo, com a sugestão de ajustes na farmacoterapia, na elaboração dos laudos, no armazenamento de dados nos bancos de farmacogenética e farmacogenômica, toda essa intercambiabilidade de informação fica mais fácil se os termos estiverem padronizados. Então, por isso, de fato, houve essa tentativa de padronização, que é bastante importante. E para compreender a relação entre a farmacogenética e a farmacogenômica, a ponte é a evolução tecnológica que ocorreu desde o surgimento da farmacogenética ao longo das últimas décadas. Ou seja, a farmacogenética se iniciou lá no século XX, numa época que a gente não tinha tecnologia de sequenciamento. Depois, em 1965, surgiu a tecnologia de Sanger, uma tecnologia que era bastante precisa, mas ainda bastante demorada, por causa da necessidade de clonagem e da possibilidade de sequenciar apenas pequenos segmentos gênicos. Mesmo depois com a automação de Sanger, o genoma humano, que foi primeiramente sequenciado para elucidar e ter um genoma de referência, demorou cerca de 10 anos,
por causa dessa dificuldade tecnológica que envolvia a clonagem de pequenos segmentos, para depois montar os contigues, para depois elucidar essa sequência, curar e depositar nos bancos de dados. Então, a gente está falando de uma época em que a geração de dados era muito mais lenta do que se obtém hoje em dia. Então, os estudos farmacogenéticos tradicionalmente utilizavam grupos familiares, uma vez que era observada uma reação adversa ao medicamento, para tentar entender se havia um componente hereditário nessa reação, nesse efeito, e tentar traçar o padrão de herança que era observado para essa reação adversa. Ou seja, a partir da comparação da reação adversa em grupos populacionais, ou depois em grupos populacionais maiores e randomizados, tentava-se elucidar a relação entre o efeito adverso e um gene candidato, ou poucos genes candidatos. A partir daí, então, relacionar o perfil genético nesse gene específico e a resposta prevista para um determinado medicamento. E aqui a gente está falando de um estudo em pequena escala. Só que nesse meio de tempo, as tecnologias de sequenciamento, além de automatizadas, foram se tornando massivas. Surgiram os NGS, as novas tecnologias de sequenciamento capazes de gerar dados genômicos em grande quantidade. E isso tudo, aliado ao fato de que havia um genoma humano de referência depositado e disponível para comparação, permitiu a investigação massiva de variantes, ou seja, tanto de dados de sequenciamento comparados com o genoma de referência, quanto de dados de tipagem dos SNP arrays, lembrando de novo lá da biologia molecular, no quais milhões de SNPs são identificados para poder comparar com o genoma de referência e assim traçar essa relação de causa e efeito no que diz respeito à resposta aos medicamentos. Além disso, com a possibilidade de sequenciar milhares de genomas em projetos que foram se estabelecendo ao redor do mundo, também foi possível fazer a anotação funcional bem rápida de muitos genes e a sua relação com a resposta aos medicamentos. Ou seja, saímos da escala de análise de um ou poucos genes por vez para uma análise que envolve centenas ou milhares de genes em cada estudo. E, inclusive, nos estudos que fazem essa associação comparativa entre genomas de populações e grupos populacionais diferentes. Então, se tornou possível analisar de forma ampla grupos populacionais apresentando uma resposta ao medicamento com grupos populacionais que não apresentaram essa resposta. No caso, uma resposta tóxica, por exemplo. E aí tipar todo o genoma desse grupo de indivíduos, comparando com o grupo de indivíduos que não apresentou a resposta tóxica. Ou seja, os estudos que foram chamados de GWAS, Genomic Wide Association Studies, os estudos de associação ampla dos genomas que permitia comparar a genômica de vários indivíduos de duas populações diferentes ou de várias populações diferentes e assim fazer uma validação funcional massiva do efeito de variantes na resposta aos medicamentos. Isso tudo tornou, então, a investigação de variantes com efeito farmacocinético e farmacodinâmico muito mais rápida e muito mais massiva. E isso fez a evolução da farmacogenética e farmacogenômica. O que não quer dizer que está tudo traçado, nem que está tudo implementado. Então, se a gente for pensar a farmacogenética, na atualidade, ainda tem muitos desafios de implementação, embora também se tenha bastante informação farmacogenética acionável, ou seja, aquela que já pode ser usada na clínica com segurança para tomada de decisão no manejo do paciente e definição do esquema terapêutico que ele vai receber. É o caso da varfarina, é o caso da heparina, é o caso do abacavir. O abacavir é um antirretroviral para o qual já se sabe que alguns indivíduos portadores de HIV, quando tratados com esse fármaco, apresentam uma reação de hipersensibilidade extremamente grave. E esse grupo de pacientes, então, não deve receber o abacavir. Mas qual a relação genética dessa resposta de hipersensibilidade e a resposta tóxica observada? É a detecção do alelo HLA-B estrela 5701. Então, esse alelo do antígeno leucocitário humano B, quando é diagnosticado em alguns pacientes, já está bem estabelecido que é um fator preponderante para o desenvolvimento dessa hipersensibilidade, dessa reação grave. Então, para esses pacientes, já se tem informação farmacogenética que deve ser acionada
de modo que a medicação seja substituída. Para outros medicamentos, entretanto, ainda está se aperfeiçoando essa correlação, essa validação de dados científicos para tornar a tomada de decisão muito mais embasada, muito mais segura. E dos desafios que compõem esse cenário da farmacogenética, um deles é o custo, porque as tecnologias são caras, de modo que ainda isso é impeditivo para muitos pacientes e para a implementação também nos sistemas de saúde, apesar de que reduz custo quando se evita reação adversa a medicamento grave, porque o paciente que é alvo dessa resposta, ele depois pode ser internado e ficar sob tratamento durante um longo período. Então, o custo também, ele é reduzido quando se evita o adoecimento devido a uma resposta aos medicamentos. Mas, apesar disso, os estudos populacionais também são muito caros e que são necessários para gerar dados confiáveis e modelos confiáveis. No caso de reações adversas graves e raras, por exemplo, um estudo populacional, para encontrar pacientes que tenham essas reações adversas, ele precisa ser tão grande em termos da amostra, da amostragem populacional, que às vezes inviabiliza o próprio estudo, porque as metodologias utilizadas já são caras também. Um outro fator que é um complexificador da implementação da farmacogenética é o desenvolvimento de algoritmos, porque as análises elas precisam integrar uma grande quantidade de dados. A identificação de alelos de vários genes que influenciam a resposta aos medicamentos, elas precisam ser integrados muitas vezes com dados da própria clínica do paciente, por exemplo, a presença de comorbidades, uso de outras medicações, o peso, a dieta, o estilo de vida. Esses fatores também influenciam na resposta aos medicamentos. Então, o componente genético é um dos fatores. E integrar esses dados em algoritmos e modelos que possam, por exemplo, sugerir uma redução ou um aumento de dose em termos de porcentagem, não é assim tão simples. E para complexificar ainda mais esse desenvolvimento de modelos, nós temos que muitas respostas aos medicamentos são traços poligênicos, ou seja, não são determinados por um único gene, mas por um grupo grande de genes cujos produtos interagem para definir uma determinada resposta. Então, o efeito observado na resposta tóxica ou terapêutica de vários medicamentos e fármacos, eles são resultados da interação entre os produtos de vários genes que o indivíduo carrega. Então, esses traços poligênicos, ao contrário dos traços monogênicos, caracterizam um desafio a mais para a interpretação da informação farmacogenética. Além disso, a quantidade de dados gerados é enorme, de modo que os sistemas de análise e de armazenamento desses dados, inclusive os softwares e inclusive os bancos de dados públicos nos quais são armazenadas essas informações, eles precisam ser robustos, precisam de coragem, precisam de pessoal habilitado para poder fazer a triagem dos dados e validar as informações, o que deve ser armazenado ou não, e que também possa ser rastreado e recuperado essas informações com eficiência, o que encarece o sistema e dificulta a manutenção. E nós temos que acrescentar nesses desafios ainda o fato de que a informação no DNA, ela nem toda está contida na sequência de bases. Nós temos aquela camada extra de informação que é a epigenética, ou seja, a metilação de citosina no DNA, principalmente naquelas ilhas CpG próximas aos promotores, pode afetar completamente o estado da cromatina, em termos de compactação e acessibilidade dos genes que estão nessa região compactada para o aparato de transcrição. Então, a expressão gênica pode ser inibida de acordo com o status de metilação dessas ilhas CpG próximo dos promotores gênicos. Além disso, a modificação de histonas, que são aquelas proteínas que se agregam para formar um núcleo sobre o qual o DNA se novela, também pode modificar o estado de compactação da cromatina, de modo que determinadas alterações de histonas são responsáveis por causar compactação da cromatina e, assim, inibição da expressão gênica, enquanto outras alterações causam o afrouxamento da cromatina, expondo os genes e facilitando a sua transcrição e a expressão como um todo.
Por outro lado, ainda dentro da epigenética, nós temos genes de RNAs não codificadores que, quando processados, dão origem aos RNAs de interferência. Então, microRNAs que atuam impedindo a tradução de RNAs codificadores de outros genes ou até mesmo promovendo a degradação desses RNAs e assim silenciando, controlando a expressão de uma quantidade grande de genes. Essa informação epigenética, ela pode ser alterada pela exposição ambiental, por xenobióticos e por determinadas condições fisiológicas ou patológicas, até mesmo pelo envelhecimento, pelo câncer, pela dieta, e inclusive algumas informações epigenéticas, elas também são hereditárias. E isso tudo fornece uma camada extra de complexidade, porque muitas das alterações epigenéticas vão influenciar a expressão de genes correlacionados com a resposta aos medicamentos e alterando, então, a farmacogenética. Isso tudo deu origem a uma nova área dentro da farmacogenética, que é a farmacoepigenética. Um outro desafio para a implementação da farmacogenética é a compreensão de que múltiplas variantes afetam o efeito e o significado de outras variantes em genes diversos. Então, um conjunto de variantes só pode ser interpretado em relação a todo um background genético definido para uma população de referência. E, por isso, a gente tem uma dificuldade, já que, para determinadas populações, o conjunto de dados gerados, a informação conhecida, molecular e de ciências ômicas, é muito menor do que para outras populações, como, por exemplo, a população europeia. Então, é necessário aumentar a quantidade de estudos para que se tenha dados de população de referência, a fim de interpretar dados individuais com base na população de referência na qual aquele indivíduo tem origem. E dito tudo isso, não quer dizer que a farmacogenética seja impossível de implementar. Como nós demos alguns exemplos, muito da informação acionável na clínica para determinados fármacos, para dezenas de fármacos, já está bem estabelecido. Já se tem informação farmacogenética acionável para muitos medicamentos. Então, para dezenas de medicamentos e genes, nós já temos conhecimento suficiente para a tomada de decisão que possibilita ajustar a prescrição a partir da identificação de um genótipo e interpretação de um fenótipo decorrente dessa análise. O que é necessário agora é implementar isso de forma muito mais ampla, tornando essas análises de genótipo bem correlacionadas com dados clínicos para que as decisões sejam de fato fundamentadas e embasadas cientificamente e traduzidas em efeitos clínicos de fato, em observações clínicas de fato. Ou seja, para muitos fármacos, o que se precisa é de mais estudos correlacionando o genótipo, concentração do fármaco e resposta obtida, terapêutica e tóxica, que assim possibilite com segurança uma melhor tomada de decisão. Eu deixei para vocês uma boa quantidade de bibliografia, mas as que estão em azul são as que constam do plano de ensino. Então, para quem quiser se aprofundar, rever ou estudar um pouco mais amplamente, eu recomendo esses livros que estão destacados em azul, os capítulos relacionados à farmacogenética e farmacogenômica, e também deixei alguns artigos que foram consultados e que são referências abertas que vocês podem encontrar nesses sítios de bibliografia.